Então, gente, bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula para você que realmente quer o conceituar para a prova de bombeiro ou quer o conceituar para qualquer curso que você pegue. Vamos pensar em gabaritar, inclusive biologia, que não costuma ser exatamente aquela disciplina que o pessoal que quer bombeiro, que quer engenharia, que quer outras coisas, costuma gostar. Então, a gente vai pretender aqui fazer tudo o possível para que você desmistifique a biologia e consiga gabaritar e conseguir se conceituar, tá bom? A gente vai, então, começar com uma aula bem de coisas do dia a dia, tá? Meu nome é Flávia Valim e a gente vai começar, então, com carboidratos e lipídios. Carboidratos, eles têm vários nomes, mas na mídia a gente costuma utilizar muito mais carboidratos. Já o ERG, que é uma prova bem puxada para o nível de quem não gosta de biologia, a gente pode chamar de glicídios, hidratos de carbono e, no dia a dia, de açúcares. Por que açúcares a gente quase não utiliza mais? Porque açúcar dá aquela ideia de doce. Só que nem todo carboidrato, nem todo glicídio tem como característica química o sabor doce. Então repare que eu coloquei aqui uma foto que inclusive não tem somente coisas doces. Pois é, uma massa, pois é, uma cenoura. Não são exatamente as primeiras coisas que você pensa quando você pensa em açúcares. Então caiu um pouco em desuso essa coisa de açúcar ser sinônimo de carboidrato ou glicídio. Mas ó, toma cuidado. Carboidrato é sinônimo de glicídio e de hidrato de carbono. Isso significa que a UERJ pode usar qualquer um dos três, inclusive açúcares, mas é bem pouco provável, para você ficar meio na dúvida. Só que agora você já sabe. Carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono, tá bom? Continuando, então, como definição de hidratos de carbono, a gente vai ter que são polihidroxialdeídos ou polihidroxiacetonos, que significa que a gente vai ter, além, carboidrato, carbono, oxigênio, hidrogênio, só que com funções cetona, polihidroxiacetona, ou com funções aldeído. Por que será que se chama poli? Porque o prefixo poli significa muitos. Aqui a gente colocou uma pequenininha, só para você poder entender. Mas sempre que eu tenho moléculas maiores, eu vou ter um número maior de funções orgânicas do tipo cetona ou do tipo aldeído, tá bom? Você não necessariamente precisa saber a posição delas em biologia. Ela talvez seja bastante importante em química, mas em biologia não. Você só precisa saber que, como definição, carboidratos vão ser feitos primariamente de carbono, oxigênio e hidrogênio, está no nome, facilidade de usar a palavra carboidrato, e que são polihidroxialdeídos ou polihidroxiacetonos. A fórmula geral deles é CH2ON. Isso significa que comumente, principalmente se todas as ligações forem do tipo simples, aquelas com um risquinho só, que o povo da química não me escute, você vai ter, para cada carbono e para cada oxigênio, 2 átomos de hidrogênio. Então, essa é a fórmula geral. Eu tenho exceções, mas geralmente a UERJ não costuma pedi-las, tá bom? Como que a gente liga esses carboidratos ou glicídios? Aqui você tem uma molécula só de carboidrato que a gente vai ver depois, que se chama ose, tá? Essa unidade está separada dessa. Repara que aqui eu coloquei em vermelho as partes que vão ser retiradas para que a gente consiga unir essas duas unidades. Com essa união, o que acontece é que a gente perde uma molécula de água. Como a gente perde uma molécula de água, o nome disso é síntese por desidratação. Por que desidratação? Porque para a união delas, elas precisam perder uma molécula de água. Então, síntese por desidratação é o necessário para que a gente faça esta ligação covalente, que especificamente nos carboidratos, glicídios ou hidratos de carbono se chama ligação glicosídica. Quando você forma a ligação glicosídica, você consegue unir, então, os componentes e aumentar o tamanho da molécula, deixando-a cada vez mais complexa. Quando você se esbanja numa lasanha, quando você, por exemplo, está puxando ferro e cisma com a batata doce, o seu sistema digestório tem que quebrar essas ligações glicosídicas. Então, se a gente fez uma síntese por desidratação para unir, a gente precisa, ao quebrar essa ligação glicosídica, fornecer uma molécula de água. Então, eu quebro uma molécula de água para repor para um o OH, que a gente chama de hidroxila, e para o outro somente o hidrogênio. Então pensa, se para unir
eu vou perder uma molécula de água, síntese por desidratação. Para separá-los, eu preciso quebrar uma molécula de água. Então é uma hidrólise. O sufixo lise sempre significa quebra e hidro significa água. Então a quebra da ligação glicosídica necessariamente terá que quebrar uma molécula de água. Por isso a gente chama isso de hidrólise, tá bom? Quando você faz uma refeição muito pesada de carboidratos, às vezes depois, passa umas 2 horas, você começa a sentir uma sede, e às vezes as pessoas ficam questionando, será que a comida estava salgada? Não é. É que como o seu sistema digestório está justamente afastando essas moléculas, precisa quebrar as ligações. Ao quebrar, vamos gastar água. Então esse reflexo de sede é justamente para a gente repor essa água que está gastando, para poder separar os nossos carboidratos do sistema digestório, tá bom? Continuando então, a gente vai para funções. As funções são bem comuns, então não se assusta, apesar dos nomes técnicos. Energética, todo mundo que vai para a academia já sabe. Beterraba, batata inglesa, batata doce, todas elas são ricas em substâncias energéticas e todas elas têm carboidratos. Reserva energética, justamente essas pessoas tentam combater. Só que é muito importante você tomar um cuidado. Por isso eu coloquei carboidrato junto com lipídio. Quando a gente fala de reserva energética no ser humano, as pessoas geralmente pensam na barriga e tal, e você vai ver daqui a pouco na aula que, na verdade, o que a gente costuma acumular na região do abdômen não é carboidrato, é lipídio, é gordura. A nossa reserva energética de carboidratos é feita de outra forma e fica no fígado e nos músculos. Então, essa reserva energética, lembra aí, ela é feita no corpo humano, nos músculos e no fígado. Mas para pensar, pé de manga não tem fígado. Uma maravilhosa jaqueira não tem músculo. Então, em plantas, por exemplo, a gente tem outros órgãos responsáveis por essa reserva, tá? Nas plantas, por exemplo, a gente tem em caules, como a batata inglesa, em raízes, como o aipim, a cenoura, a beterraba, tá? Em folhas já é bem mais raro. Por exemplo, se você quer perder peso, você não para pensar assim, não vou comer alface, que vou engordar comendo alface. É mais comum que isso aconteça em raízes e caules. Mas a UERJ não costuma cobrar as exceções não, tá bom? Então, ó, o único cuidado que você tem que ter, reserva de carboidrato em humanos não vai para a barriga, vai para o fígado e para o músculo. E em plantas é mais comum em raízes e caules, tá? O reconhecimento celular, que é uma parte que as pessoas costumam ter uma certa dificuldade. Esse reconhecimento celular acontece pela membrana que fica do lado de fora das células, que a gente tem uma estrutura chamada glicocálice. O prefixo glico costuma ser utilizado para carboidratos. Então, o que é o glicocálice? É uma estrutura que fica do lado de fora das células animais e que o seu organismo usa para reconhecer o que é próprio do que é estranho. Quando a gente, por exemplo, combate uma bactéria, como é que a gente sabe que aquela bactéria não é uma célula nossa? Porque você não para pensar assim, acho que eu estou sendo invadido por alguma coisa. Quem faz isso é o seu sistema imune, entre aspas, a sua revelia. Esse reconhecimento é feito por essas substâncias de superfície, por isso chamado de reconhecimento celular, que o organismo consegue diferenciar quem é próprio de quem é estranho justamente por esse conteúdo. Então, por isso chamado reconhecimento celular, porque você não para pensar sobre isso, são as suas células que se viram para fazer, tá bom? Estrutural, que o mais comumente citado é a celulose. A celulose é o carboidrato em maior quantidade no mundo todo, tá? É bem importante. Se você escreve ainda, sabe, daquela maneira arcaica de caderno, por exemplo, as folhas são feitas de celulose, o papelão é feito de celulose, mas ela não é mais abundante por causa do papel ou do papelão. Ela é mais abundante porque é o componente da parede celular primária dos vegetais. E em algumas algas ela também é componente da parede celular. Então quando a gente soma toda essa parede celular, é óbvio que é uma projeção matemática, tá? De toda a cobertura vegetal do planeta e das algas, ela acaba se tornando o principal carboidrato do planeta. O segundo é outro estrutural, que é a quitina. A quitina fica no exoesqueleto de artrópodes, que é aquele esqueleto externo que a barata tem, que quando você pisa faz crack. Então, exoesqueleto. É o segundo maior, porque, apesar aí, desculpa a galera que não gosta de barata, a gente tem inseto para tudo enquanto que é lado, a gente tem artrópode para tudo enquanto que é lado. É um filo super numeroso, então desculpa, segundo aí depois de celulose, tá bom? E genética.
é componente do seu material genético, tanto no DNA quanto no RNA. Então, não dá para esquecer essa parte genética. Ah, Flávia, mas RNA não tem função genética, ele só trabalha. Sim, mas o DNA consegue se expressar utilizando o RNA. Se eu separasse o RNA do DNA, o DNA não conseguiria determinar quais são as funções a serem feitas. Então, ocorre uma interdependência. Você precisa começar a abrir mão de determinados conceitos que a mídia passa, que comumente as pessoas conversam em conversas de bar. Vamos fingir que as pessoas disputam isso, né? Mas vai que você conversou sobre um exame de DNA, alguma coisa assim. DNA é sim a molécula que é responsável pela informação genética, mas ela trabalha em conjunto com a RNA. E ambos possuem glicídios em sua composição. Então, quando a gente fala aqui em função genética, a gente não está falando exclusivamente do DNA, está incluindo a RNA também, tá bom? E aí, uma classificação um pouco mais ampla. A gente tem glicídios, ó, eu variando a terminologia para você ir colocando na veia, tá bom? Os glicídios, eles podem ser separados em oses, que se a UERJ quiser pegar você, pode usar essa palavra, ou monossacarídeos, que aí o cara que montou a questão tá de bom humor. Por quê? Pensa comigo. Mono sempre significa o quê? Um. Então, quantas unidades terá uma ose ou um monossacarídeo? Sempre vai ter apenas um. Em compensação, os osídeos, eles podem ter mais unidades. Só que aí já é uma pegadinha, porque mono obrigatoriamente tem uma. Se eu tenho dois ou mais, já não pode ser mono. Olha o macete. Obrigatoriamente já será um osídeo. Os monossacarídeos ou as oses, elas podem ser divididas em aldoses, quando a gente tem maior quantidade de aldeído, ou cetose, quando a gente tem maior quantidade de cetonas. Cetonas, não acetonas, tá? Quando ele tiver 3 carbonos, vai ter um nome dificílimo, de triose. Dependendo do seu time de futebol, do quanto você gosta de futebol, isso aqui é super fácil. É só se pensar. Tricampeão, pentacampeão, tetracampeão, mesma ideia. Os prefixos vão significar a mesma coisa. Então, quantos carbonos será que tem uma triose? Quantos carbonos tem uma tetrose? Quantos carbonos tem uma pentose? Em geral, a gente vai até no máximo epitulose, que tem 7, tá? Não é comum que a gente tenha no organismo mais de 7 carbonos dentro de uma ose, tá? Então, ó, 3 carbonos, triose, 4 carbonos, tetrose, 5 carbonos, pentose, 6 carbonos, hexose. Dentro dessas, a gente tem alguns bem importantes, tá? De triose, gliceraldeído 3-fosfato, que na aula de respiração celular eu vou voltar nele. Tetrose, a gente quase não usa, então como a gente quer focar no gabarito, não tem por que a gente ficar pensando em outras coisas. Pentose, lembra daquelas do DNA e do RNA? Então, ribose e desoxirribose, que são os componentes do material genético, são do tipo pentose, e a famosíssima glicose, sabe, dos diabéticos, que cai sempre. Então, ela é uma hexose. Não é a única. A frutose, que as pessoas costumam chamar de açúcar das frutas, também é com 6 carbonos. Então, são duas bem famosas, que no fundo, você já sabia, só não sabia que tinha 6 carbonos. No caso dos osídeos, a gente tem os holos e os heterosídeos. Os disacarídeos e os polissacarídeos, eles se referem ao número de oses. O disacarídeo vai ter 2 unidades, somente. Flávia, se tiver 3 ou mais. Então, aqui a gente tem uma classificação que não é todo mundo que aceita. Então, por isso que eu não coloquei, eu só vou falar. Além de oses e osídeos, a gente costuma ter os oligosacarídeos. Alguns autores consideram oligosacarídeos as variações de 2 até 10 unidades. Repetindo, de 2 a 10 unidades, tá bom? Aí são oligosacarídeos. Mais de 10 serão polissacarídeos. Como não são todos os autores que usam, achei melhor colocar aqui então escrito a parte que mais cai. Disacarídeo vai ter 2, mas não existe polissacarídeo com 3. Então é muito mais comum nas questões que as questões sejam com aquelas que são ou disacarídeos ou polissacarídeos, que você não tem a menor dúvida, que a gente vai ver depois. Então, continuando a classificação, a gente vai diferenciar então com exemplos: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Monossacarídeos vão ter quantas unidades? Somente uma. Então aqui a gente tem citado glicose, frutose e galactose, todas as 3 com 6 carbonos, então são hexoses. Glicose e frutose eu já tinha citado. Galactose é uma que a gente quase não ouve falar. A gente ouve muito falar do disacarídeo formado a partir dela, que é a lactose. Muito cuidado.
A lactose é um disacarídeo. É um disacarídeo, então tem quantas unidades? 2, né? Só que não é somente galactose. É uma glicose e uma galactose. Cuidado. Na sua questão, lactose é um disacarídeo. Portanto, ele é feito de 2 unidades. Uma glicose, uma galactose. Não pode misturar. Por quê? Porque a gente tem outros disacarídeos bem importantes. Você gosta de cerveja? Já ouviu falar do malte? Maltose. Aquela coisa que a gente comenta da barriguinha de chope. Por que que engorda? Justamente porque é absurdamente energético. A maltose é um disacarídeo feito de 2 moléculas de glicose. E a glicose é a principal molécula utilizada para a produção de energia nos seres vivos. Então, se você gosta muito de, depois de um dia difícil, encher o copo, a chance de você desenvolver aquela barriguinha de chope é bem grande. Justamente por causa da maltose, que está ali no nome vulgar malte, tá? A sacarose é o nosso açúcar do dia a dia, né? Não vamos fazer jabá, né? Daquelas marcas que a gente coloca, açúcar branco, açúcar demerara, açúcar... A sacarose, por ser um disacarídeo, obrigatoriamente também é feita de 2 oses, só que no caso, diferentemente da lactose, que é uma glicose e uma galactose, a sacarose é feita de uma glicose e uma frutose. Então, aqui no Brasil, a principal matriz para a gente produzir açúcar, né, o açúcar de adoçar a nossa vida normal, é a cana-de-açúcar. Quando vai acontecendo o refino da cana-de-açúcar, você produz então sacarose, que é esse disacarídeo. Não misturar. Então, repetindo, maltose é um disacarídeo de 2 glicoses iguais. Sacarose é um disacarídeo de uma glicose e uma frutose. E lactose é um disacarídeo de uma glicose e uma galactose. Não esqueça. Polissacarídeos, nesse caso, a gente vai ter todos muito, muito grandes, nem perto de 100 unidades, vai ser muito mais que isso. A gente tem então citado amido, aquela caixinha amarela, exatamente, amido de milho, reserva energética de plantas. Glicogênio, que é reserva energética de animais e fungos. Celulose, que é estrutural, né, a gente já conversou, o carboidrato de maior espalhamento no planeta, e a quitina, que é o segundo, que é o caso de exoesqueletos de artrópodes. No caso, a gente precisa citar algumas coisinhas que vão entrar onde? No bizu. Você veio aqui para isso, não foi? Então, geralmente as pessoas têm muita dificuldade em diferenciar um glicogênio de um amido, de uma celulose. Por quê? Diferentemente do que a gente estava conversando sobre disacarídeos, esses 3, todos 3, são feitos só, única e exclusivamente de moléculas de glicose. Não tem nenhuma outra coisa. Só que quando você come uma batata inglesa, quando você come uma beterraba, quando você tem acesso a qualquer coisa com amido, o sabor é completamente diferente de quando você come fígado. Glicogênio é exatamente aquela reserva que eu estava citando no início da aula, que fica no fígado e nos músculos estriados esqueléticos. O amido, que a gente está acostumado, da lasanha, do macarrão, do amido de milho, da caixinha amarela, são reservas de plantas e algas, com sabor completamente diferente. Então, para pensar como é que 2 moléculas energéticas, feitas de absolutamente a mesmíssima coisa, são tão diferentes. Com um problema. Sabe a celulose, que não é energética, que é estrutural? Pois é, ela também é feita só de glicose. Como é que a gente consegue extrair energia de 2 polissacarídeos feitos da mesma coisa que se comportam de maneira diferente, mas não consegue extrair energia da glicose, da celulose? E aí para pensar. Quando você bota papel na boca, o papel é doce? Não. Você pode se alimentar de sopa de papelão? Não. Então, é aqui que a gente vai entrar com o bizu, tá? O amido, ele tem moléculas com ligações glicosídicas sempre da posição alfa 1,4. O que é a posição alfa 1,4? É essa ligação que você está vendo aqui para baixo, tá bom? Por que 1,4? Porque geralmente a gente, isso é bem química, tá? Geralmente a gente começa a contagem daqui para lá. Então, ó, aqui tem um carbono, então carbono 1, 2, 3, 4, 5, sexto carbono. Como a ligação começa daqui, ligação alfa, 1. Só que repara, ó, do mesmo jeito que eu comecei a contagem do lado direito aqui, tá? A gente vai fazer a mesma coisa na molécula daqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Ligação alfa, 1, 4.
tudo bem? O amido, ele tem grandes e grandes e grandes estruturas de alfa-1,4 e poucas ramificações desse tipo aqui. Se a gente contar de novo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Opa, olha o 1. Então, essa ligação é uma ligação do tipo alfa 6, 1. Mas 6, 1 não faria sentido, porque você ia achar que era ao contrário. Então, a gente sempre começa da menor numeração. Então, a gente tem uma ligação do tipo 1, 6. Tudo bem? Isso faz diferença pra gente do ponto de vista molecular. Ela fica como se fosse uma espiral. Isso dá um comportamento diferente, inclusive no sabor. Por isso que o sabor do glicogênio é diferente do sabor do amido. Por quê? Porque apesar de serem feitos da mesma coisa, o glicogênio, por sua vez, não tem essas ligações alfa-1,4 e alfa-6, que eu destaquei pra você para ficar bem claro, tá? Ah, Flávia, mas você não destacou a última. Mas repara, aqui em cima, após a ligação 1,6, eu volto a ter um 4. Então aqui eu vou ter longas cadeias 1,4, em algum ponto eu vou ter outro 1,6, mas ainda assim, esse comportamento vai ser diferente do nosso outro amigo, que é o glicogênio. Repara que apesar da gente ter a alfa-1,4, a gente vai ter longuíssimas cadeias fazendo justamente a ligação alfa-1,6. Então, como o número de ramificações do glicogênio é maior, o comportamento dele químico vai ser diferente, inclusive no sabor. Então, ó, recapitulando, amido é reserva energética de vegetais e algas. Glicogênio é reserva energética de animais e fungos. O amido, você não precisa confundir. Já joguei esse bizu mais vezes e agora eu vou focar nele. Fecha seu olho, tenta lembrar daquela caixinha amarela. Aquela caixinha amarela que eu disse que não vou fazer jabá. O que está escrito nela? Amido de milho. E milho é uma planta. Se amido é reserva energética de planta, só sobrou para o glicogênio ser reserva energética de animais. Matou a questão. Ó o bizu. Tô vendo aqui pra isso, né? Poxa, Flávia, beleza. Matamos aí o problema. Mas e a celulose? Por que eu não posso comer, então, celulose, já que ela é feita da molécula que fornece energia para os seres vivos? Então, isso faz toda a diferença pra gente. Só que acontece uma coisa completamente diferente com a celulose. O que acontece com a celulose? Ela faz uma ligação do tipo beta. O que é uma ligação do tipo beta? É uma ligação que ao invés dela ser para baixo, ela é para cima, em um dos lados. Parece bobo. O problema é que nenhuma das moléculas responsáveis no nosso organismo por fazer digestão, por fazer quebra de ligações, consegue reconhecer isso. Só que se ela não consegue reconhecer isso, ela não faz absolutamente nada. Ela fica olhando para isso e fala, bacana, e vai embora. Literalmente. E todas essas moléculas de glicose que estão ali, lindas, belas, ligadas, que poderiam te fornecer energia, não fornecem. Justamente porque cada uma das moléculas responsáveis por clivar ou quebrar essa ligação não consegue se encaixar. Então a principal diferença entre amido, glicogênio e celulose é a ligação. Enquanto o glicogênio e o amido fazem ligações do tipo alfa, seja ela alfa-1,4, alfa-1,6, não importa, são do tipo alfa, que são as reconhecidas pelo nosso organismo, a celulose ela é ligada pela planta na posição beta. E aí quando você come isso, você não consegue digerir. Então não importa quanto de energia tenha na celulose, eu não vou conseguir quebrar. E ao não quebrar, eu não consigo usar as glicoses. Vamos lá. Poxa, Flávia, mas a vaca come grama. Quando eu quero fazer uma dieta, eu como mais planta do que eu como em outras situações. Então eu emagreço, na verdade, porque eu não consigo extrair energia? Não. Principalmente se você comparar com as vacas, que é o que os alunos mais perguntam. Os bovinos, eles participam de um grupo especial de seres vivos chamados ruminantes. Os ruminantes têm uma relação ecológica com várias bactérias que ficam na primeira porção do estômago deles. São essas bactérias que produzem as substâncias responsáveis por quebrar a ligação beta. Então, na verdade, os bovinos e todos os ruminantes são exatamente iguais a você. Eles não produzem enzimas, que são as moléculas que têm a responsabilidade de quebrar essa ligação, que sejam capazes de reconhecer a ligação do tipo beta. Quem produz essa enzima e joga do lado de fora, dentro do estômago do ruminante, são as bactérias que vivem com ele, numa situação que a gente chama de mutualismo. Se eu matasse todas as bactérias do estômago dos ruminantes, a vaquinha ia morrer. Olha que triste.
Por quê? Porque não importa a quantidade de grama que ela comesse, ela não ia conseguir extrair a mesma quantidade de energia que ela consegue tendo essas bactérias. Porque ela, até na mastigação, ia conseguir ter acesso a nutrientes que existam na folha da grama. Mas a energia mesmo ela retira é da celulose, mas que não é quebrada por ela, é quebrada pelas enzimas da bactéria do estômago. Então, você, super ser humano, não consegue extrair energia da celulose. Todos os ruminantes conseguem, mas não é porque eles são ruminantes e o corpo deles produz. É porque eles têm bactérias muito legais no estômago deles que você não tem, então você não é tão super assim, para conseguir extrair essa energia ao conseguir quebrar produzindo essas enzimas. Beleza? Bizu, ó, esquece não, hein? Cai pra caramba. Então, ó, aqui a gente tem todas elas juntas, só para você poder focar. Ligação alfa 4, ligação alfa 6. Ligação alfa 6, ligação beta, 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 4. Não é reconhecida, não é clivada, não consigo aproveitar a energia nela. Um dos principais motivos pelos quais celulose não é energética, é estrutural. Tudo bem? Continuando então.